Lucas capítulo 1, versículo 1. Quase 2000 anos se passaram da morte de Jesus, né? Que ele morreu no ano 33. Então, no ano 2033, se o calendário estiver certo, né? Uns falam que está um pouco adiantado, outros falam que está um pouco atrasado. Se for correto, né? Em 2033 vai ser 2000 anos que Jesus faleceu, foi sepultado, mas como a gente falou, né, na ceia do Senhor, ele não ficou naquele túmulo, ele ressuscitou. E ele move e moverá muitos homens ainda, né? No evangelho dele, na caminhada, ele passou, né, os ensinamentos para os discípulos, né, os apóstolos, 12, que iniciaram a igreja, e de lá para cá, a gente tem visto, né, esse bastão sendo passado, e hoje está na nossa vez, né? O bastão está na nossa mão. E a gente vê, né, Jesus falou que era muito difícil um rico ser salvo, né? Que era mais fácil um camelo passar no fundo, né, de uma agulha do que um rico ser salvo. Mas a gente vê, né, que várias pessoas com bastante posse aceitou o evangelho, né? Lucas aqui, que escreveu o evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, é praticamente uma sequência, né, um do outro, né? Ele escreveu o evangelho aqui contando a história de Jesus, até a morte, a ressurreição e Jesus ser elevado às alturas, e em Atos ele conta, né, um pouquinho dessa parte também, e a história da igreja, o início da igreja, em Atos capítulo 2, e a história indo desenrolar. Porém, Lucas, ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? Ele aparece, deixa eu ver aqui, em Atos capítulo 16, não precisa ir lá não, só estou citando, em Atos capítulo 16, versículo 10, é quando ele aparece no próprio livro que ele escreveu, né? Até ali ele fala da história, né, de Pedro, dos apóstolos, do início da igreja, e aí quando chega em Atos 16, ele começa a se incluir no livro. Ele começa a falar, fomos, né, para lá, fomos para cá. Ele começou a participar ali da segunda viagem missionária, junto com Paulo. Provavelmente Paulo, né, deve ter convertido ele, e ele seguiu, né, Paulo aí nas viagens missionárias. E como eu falei, né, a escritura diz, né, lá em, não precisa ir também, só citando, Colossenses 4, versículo 14, fala Lucas, o médico amado. Então ele era um médico, olha aí, né, não só os galileus, caipiras, né, que Jesus chamou lá, seguiam o evangelho, né? Tinha médico. 15 dias atrás, naquela pregação que eu fiz também, a gente viu que o eunuco, né, era importantíssimo lá, né? Cuidava um oficial importantíssimo da rainha da Etiópia, que tinha ido para Jerusalém adorar a Deus, e ele foi batizado ali, né, por Filipe. Então ele era também um homem de posse, né? Ele estava lendo, né, na carruagem dele Isaías, e Filipe aproximou-se da carruagem e pregou o evangelho para ele, e ele falou, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Então ele também era um homem que tinha bastante dinheiro, porque ele era importantíssimo lá, um oficial importantíssimo para a rainha da Etiópia, né? E agora a gente vê aqui Lucas, escrevendo aqui o livro de Lucas e Atos, e fala em Colossenses 4,14 que ele era um médico amado. E para quem que Lucas está escrevendo? Vamos ler aqui Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relatório dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme
nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então a gente vê que Lucas investigou detalhe por detalhe, né? Porque, como eu falei, ele só aparece aqui em Atos 16:10, na segunda viagem missionária de Paulo. Então ele não acompanhou, né, o que os apóstolos acompanharam Jesus, né, naqueles 3 anos que eles andaram com Jesus. Então ele teve que investigar, igual fala aí no 3, né? Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relatório ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então ele escreve na ordem, né, dos acontecimentos aqui, segundo ele fala aqui, e ele escreve para o excelentíssimo Teófilo. Quem será que é, né, esse excelentíssimo Teófilo? Para ele chamar dessa forma, também era uma pessoa muito importante, né? Eu fazendo uma pesquisa aí, né, nos comentários bíblicos, fala, né, que Teófilo quer dizer esse nome, né, aquele que ama Deus ou é amado por Deus. E talvez ele poderia ser um advogado de Paulo, né, perante Nero, né, quando Paulo foi para Roma, né? Ou ele poderia ser também um oficial romano, que foi ensinado, né, porque a gente vê aí no versículo 4, né, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinados. Então provavelmente ele era convertido, e Lucas escreve para ele, né, tanto o Evangelho de Lucas, como a gente vai ver Atos também, para que ele tenha certeza das coisas que ele já foi ensinado. E serve para a gente também, né? Ele era um gentil, né? Como nós, né? Todo aquele que não é judeu, né, é gentil. Então ele era um gentil também, como nós. E o que foi escrito para ele também serve para nós, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. E o livro de Atos, vamos lá para Atos capítulo 1, versículo 1 também, que Lucas escreve aqui para ele, a gente vai ver aqui, reforçando, né, ó, Atos 1, capítulo 1, Lucas escreve assim: em meu livro anterior, né, que é o que a gente viu lá, o Evangelho de Lucas, em meu livro anterior, Teófilo, escreve para ele novamente, ó, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então a gente vê que Lucas aqui escreveu o próprio Evangelho, né, que leva o nome dele, Lucas, e agora é como se fosse 2 volumes, né, a gente compra, né, aqueles livros em vários volumes. Então, é como se ele tivesse escrito o primeiro volume, o Evangelho, né, que leva o nome dele, de Lucas, e agora ele está aqui escrevendo o segundo volume para a mesma pessoa, né? Aqui ele não chama de excelentíssimo Teófilo, talvez aqui ele já estava com uma intimidade um pouco maior com esse irmão, né? Então aqui já está mais tranquilo, né? Falando só de Teófilo. E ele fala, né, que no primeiro livro ele escreveu tudo que Jesus começou a fazer, né, e a ensinar. Então no Evangelho ele conta, né, desde o nascimento de Cristo a tudo que Jesus ensinou, né, durante a caminhada dele aqui na terra, até Jesus, a morte de Jesus, o sepultamento e Jesus ressuscitado. E aí no versículo 2 fala até o dia em que foi elevado aos céus, né?
depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então Jesus ficou aqueles 3 anos do ministério dele aqui na terra, ensinando esses apóstolos que ele havia escolhido, né? E fala que ele deu instrução por meio do Espírito Santo, né? E aí no versículo 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então aqui ele confirma mais uma vez, né, que eu li também na ceia, que Tomé não estava acreditando, né? E depois de uma semana, quando ele apareceu de novo, né, para os seus discípulos, aí Tomé estava junto com ele, e ele falou: toca aqui, Tomé, né? Veja a marca dos pregos, põe a mão aqui do lado, né, onde furou ele com a lança. E aí Tomé acreditou, né, uma semana depois. E aqui fala que Jesus apareceu 40 dias depois que ele ressuscitou, né? Então ele ressuscitou no domingo da Páscoa, e ele ficou junto com os apóstolos e os discípulos, falando a respeito do reino de Deus, né? Ensinando alguns detalhes que ainda faltavam, porque eles não podiam entender tudo naquele momento. E a gente vai ver que até agora aqui, 40 dias depois que Jesus ressuscitou, eles ainda não estavam entendendo muito bem, né, o que Jesus veio fazer aqui na terra e qual era o propósito do reino de Deus, né? Eles achavam que o reino de Deus seria a reconstrução, né, de Israel, que eles iriam fazer uma tomada, né, do poder que os romanos estavam sobre eles. E aí no versículo 4 diz assim, ó: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Então a gente vê aqui que Jesus, né, para provar que ele ressuscitou em carne, estava comendo com eles, né? Estava fazendo uma refeição com eles. A gente viu, repito aqui, né, na ceia que eu li aqui também, que mandou Tomé encostar nas feridas dele, né, para ele provar que ele estava aqui em carne e osso, né? Não era apenas em espírito, que Deus tinha ressuscitado ele, né, em carne e osso mesmo. E aqui ele estava até comendo, né, com eles, né? Então repetindo aqui, ó, versículo 4: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Está vendo? Eles estavam pensando que seria um reino terreno aqui, né? E a gente vê que Jesus, né, até falou para Pilatos, né, quando Pilatos falou: você é o rei dos judeus, né? Ele falou: o meu reino não é desse mundo, né? O reino dele era espiritual. E a gente vê que ele deu a ordem aqui, depois dele estar aqui 40 dias, né, com ele, depois da ressurreição, para eles não sair de Jerusalém, mas esperar pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O que seria isso, né? Seria que o capítulo 2 de Atos, né, quando o Espírito Santo desceu, né, sobre os 12 apóstolos aqui, e começou o início da igreja, começou o reino, no qual ele ficou esses 40 dias aqui, comentando aqui, conversando com eles a respeito do reino. E falou que não era para eles sair de Jerusalém, porque eles iam receber poder do céu, né, do Pai. E aí eles iam receber o Espírito Santo, conforme está em Atos capítulo 2, que aí iniciou o início da igreja, onde 3.000 pessoas foram batizadas. E aí a gente vê aqui, né, que
mesmo Jesus ficando 40 dias aqui com eles, explicando a respeito do reino, e eles ainda tinham essa dúvida, né? Vai ser nesse tempo, né, que vai restaurar o reino a Israel, né? E Jesus ficou esses 40 dias, a gente vai ver aqui um pouco mais abaixo que ele vai ser elevado aos céus, e o dia de Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Então, se Jesus ficou 40 dias, então, como ele falou, dentro de poucos dias vocês receberão, né, o poder de Deus vindo do céu, que é o Espírito Santo. Então, daqui 10 dias seria o dia de Pentecostes, então seria daqui poucos dias, né? E aí no versículo 7 diz, né, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus, né, falou: não compete vocês saber a data, né? Seria daqui 10 dias depois que Jesus falou isso, né? Jesus ficou 40 dias, mais 10 dias seriam os 50 dias do dia de Pentecostes aqui. E Jesus não falou para ele o dia certo, né? Mas falou para eles permanecer em Jerusalém, que do alto eles iam receber o Espírito Santo, o poder de Deus no Espírito Santo. E no versículo 8 fala, né, que eles serão testemunhas, né, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Graças a Deus, né, a palavra chegou até nós, né? Se começou de lá e ia até os confins da terra, né? Talvez aqui seria o que ele estava querendo dizer, né? Em todo mundo, os confins da terra, né? E isso serve para a gente também hoje. A gente também tem que começar a pregar. Aqui eles que tinham que pregar, começar por Jerusalém. A gente também tem que começar a pregar pela nossa casa. Começa a pregar pela sua casa, que seria aqui como se fosse a Jerusalém. Em toda a Judéia, né? Aí seria na redondeza, pregue para todos os seus vizinhos, no seu bairro. Em Samaria, aí seria um pouco mais distante aqui, pregue em outras cidades, e até os confins da terra. Também temos que, aonde a gente for viajar, mudar, a gente tem que ser testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. Amém. E até quando a gente vai ter que fazer isso, né? Igual eu falei, já faz quase 2000 anos, e chegou até nós, e se Cristo demorar aí mais 50 mil anos para vir, a igreja dele, o reino, que é a mesma coisa que o reino, não vai acabar, porque Jesus falou que as portas, né, do inferno, do Hades, não prevalecerá contra a igreja. Então a igreja não vai acabar. E aí no versículo 9 ele diz, né, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Imagina a cena, né? Você conversando com alguém, e essa pessoa, né, que estava comendo, que era de carne e osso ali, presente, começa a ser elevado, né? Subindo aos céus, levitando, né? Ninguém consegue fazer isso hoje, né? Tem avião, tem tudo, mas ninguém consegue sozinho assim levitar e começar a subir, né? Que Deus é poderoso, o Pai é poderoso, e ele foi subindo, e a gente também ia ficar, né, abobado, né, olhando assim, uma pessoa levitando e subindo até as nuvens, e a nuvem cobriu Jesus, e eles ficaram lá, boca aberta, né? E continuando aqui, no 10, né? E eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus,
por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E aí aparece, se já estava bobo, né, de ver uma pessoa levitando e sumindo nas nuvens, imagina agora também, né, dois anjos, né, aparecendo para eles, falando, né, Galileus, o que vocês estão aí, boca aberta, olhando para o céu, né? Esse Jesus que vocês viram subir ao céu, ele vai voltar da mesma forma como ele foi. Então, é isso que a gente está esperando agora, né? Jesus voltar para buscar a sua igreja, para entregar a Deus. E a gente vai ver ele voltando nas nuvens como ele foi, conforme está dito aqui, né? E a gente temos que continuar pregando a palavra, né? Tanto, igual eles falaram aqui, né? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Temos que continuar pregando até a gente ver Jesus voltando nos ares, né? Para vir nos buscar. E se você está aqui hoje e não entregou sua vida, você não é uma testemunha, que você me procure depois, pode procurar qualquer irmão aqui, para a gente explicar para você, igual Lucas, talvez aqui igual Teófilo, né? Igual os apóstolos, que pregava a palavra, a testemunha de Jesus, nós possamos pregar para você, ensinar você o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, para que você possa pregar para outros também e aguardar a vinda dele, te buscar. Se a gente estiver vivo ainda, né, a gente vai ver ele vindo, né, nas nuvens para nos buscar. Então você pode procurar qualquer um de nós aqui, para que nós possamos explicar o Evangelho para você e você ser batizado também. Vamos orar a Deus agradecendo, né, por esses irmãos que a gente viu aqui, né, Lucas, Teófilo, como na outra pregação há 15 dias, né, Felipe pregou lá para o eunuco, tanto gente com poder aquisitivo quanto os pobres. Jesus não faz acepção de pessoas. Teve também, né, Barnabé, que vendeu, né, uma posse, né, um campo, né, e deu dinheiro nos pés dos apóstolos. Então a gente vê que tem gente de toda classe social que Jesus quer buscar nesse mundo. Vamos orar para que Ele nos use para levar o seu Evangelho a todos, ricos e pobres. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado eterno, queremos agradecer ao Pai pelo seu Evangelho ter chegado até nós, através desses irmãos preciosos que deixou relatado aqui na sua palavra, a história, né, de Jesus vindo como homem, ensinando aqueles apóstolos, aqueles discípulos, sendo morto em nosso lugar, sendo sepultado, mas ele não ficou naquela sepultura, ó Pai. Ele ressuscitou no terceiro dia e, como a gente viu, ficou ainda aparecendo aos discípulos aqui 40 dias. E depois de mais 10 dias, no dia de Pentecostes, veio o poder do céu, através do Espírito Santo, em cada um dos apóstolos, e eles começaram a sua igreja aqui na terra, e ela existe até hoje, porque Jesus falou que a porta do Hades não prevaleceria sobre ela. Então a sua igreja não vai acabar, e está em nossas mãos, ó Pai, agora o bastão, que há 2000 anos atrás Jesus passou para os apóstolos, e os apóstolos foi passou para Lucas, que Lucas passou para Teófilo, e assim por diante chegou até nós. Que nós possamos pregar o seu Evangelho para aqueles que o Senhor escolher, aqueles que o Senhor quer ser salvo. Coloque em nosso caminho essas pessoas, para que nós possamos falar do amor de Jesus Cristo por cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado. Fique conosco durante todo esse domingo, durante toda essa semana, nos protegendo, nos guiando, ó Pai. E que o Senhor abençoe a sua igreja espalhada por esse mundo todo. E é em nome do seu Filho amado Jesus Cristo que oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém.